Capítulo 97. Sonho do Caçador. Canal Áudio Novel BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. A vida de fato era boa. Na verdade, Sunny até iria tão longe a ponto de dizer que, atualmente, era maravilhosa. Poderia-se esperar que estar preso em uma cidade amaldiçoada localizada no meio de um verdadeiro inferno, cercado por nada além de ruínas e monstros horripilantes, não fosse realmente a melhor maneira de viver sua vida. Mas, para ele, isso era algo como um paraíso. Para sua surpresa, Sunny descobriu que esse tipo de existência lhe servia muito bem. Ele não tinha obrigações, não precisava se preocupar com o futuro, e o mais importante, não era obrigado a interagir com outros humanos. Os humanos sempre tornavam as coisas difíceis e complicadas. Ele estava cansado deles. Estar sozinho era muito melhor. Ele não precisava fingir ser outra pessoa, forçar-se a se comportar de maneira diferente do que queria, e esforçar-se para entender os sentimentos complexos das pessoas. Pela primeira vez em sua vida, Sunny podia simplesmente ser ele mesmo. Acontece que seu verdadeiro eu era muito fácil de agradar. Ele não tinha falta de coisas interessantes para fazer, explorar e matar. Sua vida era muito divertida e confortável, considerando tudo. Era pelo menos muito melhor do que sua existência patética nos arredores, de volta ao mundo real. A chave para esse sentimento harmonioso era muito simples. Era não ter esperança. Sunny descobriu que a esperança era o verdadeiro inimigo da paz. Era a coisa mais vil e venenosa do universo. Se houvesse até um vislumbre de esperança de voltar para casa, ele teria ficado desesperado, cheio de ansiedade e provavelmente no meio de algum desastre insano agora. Como ele sempre havia estado antes. Mas sem esperança, as coisas eram simples e agradáveis. Ele realmente não poderia desejar mais. Continue dizendo isso para si mesmo. Você pode realmente acreditar. Sunny sorriu. O que há para acreditar? É a verdade. A sombra balançou a cabeça silenciosamente, já acostumada com suas diatribes loucas. Ultimamente, Sunny vinha conversando consigo mesmo muito, tendo longas discussões que às vezes descambavam em bate-bocas. Era uma boa maneira de passar o tempo. Um pouco depois, ele saiu de sua câmara secreta. O esconderijo de Sunny estava situado na parte superior de uma catedral em ruínas, com a entrada escondida atrás de uma alta estátua de alguma deusa desconhecida. Havia uma pequena sacada que lhe permitia observar o grande salão do templo sobre o ombro da deusa, escondido à vista pelos fios de seu cabelo de pedra. A sacada estava realmente alta acima do chão, tornando impossível que qualquer criatura subisse nela por acidente. Cair certamente mataria um humano normal. Sunny havia descoberto a sala escondida enquanto espionava o bastardo que o havia atacado. Ele entrou na catedral através do buraco em seu telhado e pousou em uma das vigas largas de sustentação, então caminhou por ela e acidentalmente notou a pequena sacada. Foi assim que ele e o bastardo se tornaram vizinhos. O bastardo era, na verdade, o guardião deste lugar. Ele patrulhava o grande salão, matando qualquer um que ousasse entrar. Sunny viu muitas poderosas criaturas do pesadelo caírem diante da espada dele, partidas ao meio sem muito esforço. Claro, o bastardo também era uma criatura do pesadelo de poder considerável. Sunny tinha quase certeza de que ele era pelo menos um demônio. Compartilhar a catedral com um demônio era muito conveniente. Sunny podia dormir tranquilo sabendo que nenhum monstro seria capaz de alcançar o santuário interno vivo. Claro, ele tinha que ter cuidado para nunca ser visto pelo seu colega de quarto assassino. Por outro lado, ele podia observar o demônio quanto quisesse, esperando uma chance de se vingar. Sunny estava determinado a matar o maldito cavaleiro, eventualmente. O bastardo tinha que morrer. Mas antes disso, Sunny precisava se tornar mais forte. Muito, muito mais forte.
Caminhando pelas vigas da catedral, ele se aproximou do buraco no telhado e passou por ele. Lá fora, a noite já reinava sobre o mundo. Era hora de caçar. Uma figura esquelética e corcunda caminhava lentamente pela estreita rua da cidade amaldiçoada. A criatura tinha braços longos que terminavam em garras vis e uma cabeça deformada com uma boca larga cheia de presas afiadas como navalhas. Mesmo com as costas curvadas, o monstro tinha pelo menos 2 metros de altura. Estava vestido com um manto rasgado que já foi branco, mas há muito tempo havia se tornado marrom devido ao sangue seco. Esta era a presa de Sunny. A criatura, chamada de Demônio do Sangue, estava entre os habitantes mais fracos da cidade amaldiçoada. Era apenas um monstro desperto, com inteligência mínima e comparativamente fácil de matar. Claro, nada era realmente fácil de matar aqui. Afinal, cada ser humano na costa esquecida era apenas uma besta adormecida. Apesar de compartilharem o mesmo posto e classe, os demônios do sangue eram menos formidáveis do que os centuriões carapaça em termos de força e velocidade. No entanto, isso era apenas até sentirem o cheiro de sangue, que os enviava para um frenesi assassino. Nesse estado, esses demônios eram uma verdadeira ameaça. Patético, pensou Sunny, perseguindo a criatura do pesadelo das sombras. Ele havia matado algumas dessas criaturas no passado e se divertiu muito em cada vez, bem, exceto por um encontro em que ele acidentalmente se arranhou em uma pedra afiada. Aquilo não foi nada divertido. É hora de morrer, seu monstro feio. O demônio do sangue estava prestes a virar a esquina quando um som repentino chamou sua atenção. Com velocidade sobrenatural, o monstro virou-se e caiu sobre suas 4 patas, suas orelhas sensíveis captando o menor ruído. Então, deu alguns passos cautelosos à frente e parou em um determinado ponto. Na frente do demônio, uma pedra comum estava no chão. Um segundo depois, a pedra de repente falou. Atrás de você, disse educadamente. A criatura congelou por um momento, e então, virou-se com rapidez relâmpago. Algo sussurrou no ar, e a parte superior do corpo do demônio do sangue se separou da inferior. Ainda se recusando a morrer, o monstro estendeu seus longos braços. Muito lento. Sunny golpeou com o fragmento da meia-noite, cortando um dos braços na altura do cotovelo. Continuando o movimento, deu um passo rápido à frente e executou outro golpe, desta vez perfurando o crânio da criatura. A ponta do tachi entrou por um dos olhos e saiu pela parte de trás da cabeça. Tudo isso aconteceu em menos de um segundo. Quando as 2 partes do monstro caíram no chão, Sunny já havia recuperado sua espada. Olhando para cima com expectativa, ele sorriu e esperou. Vamos lá, diga. Como se respondesse ao seu chamado, o feitiço sussurrou. Você matou um monstro desperto, demônio do sangue. Sua sombra ficou mais forte. Sunny sorriu. Ah, muito obrigado. Você é tão gentil. As runas cintilavam à medida que apareciam no ar diante dele. Olhando para baixo, ele leu. Fragmentos de sombra, 398 de 1000. Apenas 2 fragmentos a mais para chegar a 400. Hoje em dia, ele estava progredindo a uma velocidade bastante respeitável. No começo, quando não conhecia a cidade e as criaturas que a povoavam, Sunny tinha a sorte de conseguir alguns fragmentos em uma semana. Ele também estava muito mais propenso a acabar ensanguentado e a um passo da morte. Mas agora, as coisas estavam lentamente mudando. Ele nem mesmo conseguia se lembrar da última vez que sentiu vontade de se despedir da vida. Ah, seu idiota! Você só tinha que pensar nisso alto, hein? Assim que terminou esse pensamento, um som distante de passos chegou aos seus ouvidos.